Desde a minha formação profissional, dedico-me ao campo da atenção psicossocial e venho contribuindo como profissional e gestora na construção de uma rede de cuidados no município do Carmo, Rio de Janeiro, que se destaca com sua prática exitosa no campo da saúde mental e inclusão social. O mestrado profissional em atenção psicossocial do Instituto de Psiquiatria do UFRJ proporcionou-me dissertar sobre minha trajetória e de tantos personagens importantes no processo de reforma psiquiátrica no Carmo. A pesquisa de dissertação propõe investigar o processo de desinstitucionalização da loucura em Carmo e o tipo de capilarização, o quanto a concepção do que é louco e como deve ser tratado, além dos valores morais que regem essa avaliação, foi impactada pela reforma psiquiátrica na cidade. O objetivo é analisar, do ponto de vista histórico-político, continuidades e descontinuidades na representação social da loucura advinda do processo de reforma psiquiátrica no Carmo. Trazer meu relato e de outros personagens importantes nessa história tem um compromisso histórico e político de afirmação dos efeitos da reforma psiquiátrica no Carmo, como um ato político que vem reavivar a memória dessas 2 décadas de lutas, conquistas e descontinuidades, além de motivar outras experiências de reforma psiquiátrica no país. Nasci nessa cidade e convivi desde a minha infância com as diversas manifestações da comunidade frente à loucura. Quando ouvi o ruído sonoro das oficinas da rede ferroviária de Além Paraíba, corria pelo beco úmido em que morava para aguardar meu pai na calçada. Perdia meu olhar entre centenas de homens com seus uniformes cinzas e botas pretas. Numa dessas esperas, avistava a velha Carijó, com seus lenços amarrados na cabeça, carregando seu embornal de manga, apoiada num cacete de madeira. As crianças gritavam, "Sacode, Carijó!" e ela agitava, xingando-os. A criançada corria e eu, assustada, pegava o rumo do beco para me esconder em casa. O medo de ser raptada por aquela velha louca me assombrava, apavorada com as ameaças dos adultos quando fazia alguma peraltice de infância. Viúva, louca, pobre, a velha Carijó seguia pelas ruas, num sol escaldante, reagindo aos insultos da molecada, desprotegida e solitária. Ficava também assustada quando avistava homens de cabeças raspadas, uniformes azuis, subindo a ladeira do sítio da minha avó, às margens da estrada Carmo, em Paraíba. No terreiro, ouço a avó cochichar, se esconde dentro de casa que lá vem o interno da remonta. Ficava pela fresta da janela, vendo minha avó conversar, servir água e café para eles seguirem suas rotas de fuga. Nem imaginava que aqueles homens tinham percorrido 20 quilômetros até ali. Nas indas e vindas a Nova Friburgo, protegida pelo ônibus em movimento, arriscava-me acenar da janela para os internos atrás das cercas da colônia. Desdentados, sorriam e acenavam, parecendo alegres com aquele pequeno gesto da criança. Minha infância foi marcada pelo estranhamento e medo da loucura, alimentado pelas prosas maldosas dos adultos. Menina do interior, sem muitos recursos, não me intimidei em ingressar na universidade pública aos 17 anos para cursar psicologia, profissão escolhida por admirar temas sobre relações sociais e políticas. Em 2001, depois de 4 anos de estágio e residência multiprofissional em saúde mental, retorno para minha cidade e não imaginava que o município iniciava o processo de fechamento do hospital. Perdida no além das Minas Gerais, onde fazia um trabalho de extensão no CAPS, recém-inaugurado, perco o trem que me levaria a remonta. Só em 2002, após um concurso público, sou convidada a compor a recém-criada equipe do CAPS Carmo. Com idas e vindas, experimentando os dissabores das interferências políticas, fui técnica de referência, coordenadora do CAPS e coordenadora de saúde mental. 2 décadas de muitas conquistas. Comprei meu carro, aprendi a dirigir, casei, tive filhos, construí minha casa, imersa, muitas vezes afogada nas várias funções de mãe, doméstica, esposa, trabalhadora, estudante, mulher. Construí minha trajetória profissional contribuindo na construção de uma rede de cuidados, sustentando a convivência e o direito de estar na cidade. O processo de desinstitucionalização foi construído a muitas mãos e, por isso, trago aqui relatos de personagens que, direta ou indiretamente, construíram essa história.
pessoas muito conhecidas e pessoas nem tão conhecidas assim, cada um com sua relevância. A promotora cidadã, que se permitiu aprender com as técnicas loucas do Estado e se deixou afetar pela pergunta: que loucura é essa que vocês estão propondo? Que reconheceu que o Ministério Público é um dos maiores violadores dos direitos dos usuários de saúde mental quando os interna numa instituição asilar. O taxista, que não negou nenhuma viagem, fez amizade, ajudou nos cuidados e se fez o taxista preferido. A irmã adotiva, que afirma que Cláudio faz parte do rol das pessoas que são importantes para ela e que faz questão de arrumar barraco para garantir sua presença nas comemorações de aniversário e que Cláudio não abre mão de encher sua marmita para dividir todos os dias com ela. Marcos, que não se importou com o diagnóstico quando Carlos apareceu em seu portão e teve a chance de chamar aquela família de sua. O jovem enfermeiro, que compreendeu que é impossível qualificar a assistência no hospício. A professora, que mediou os conflitos entre os técnicos e a comunidade. O prefeito, que compreendeu o efeito da lei. São tantos encontros, atravessamentos, histórias, cada um no seu tom, no seu lugar, no seu tempo, que ajudaram a transformar os espaços da cidade. A não se desviar da calçada, a não se incomodar com o novo vizinho maluco da rua. A que ponto chegamos? O comerciante que afirma serem os melhores compradores, a disputa dos taxistas pela corrida, o proprietário que reforma a casa para alugar para residência terapêutica, até a antiga coordenadora que arrisca em dizer que o comércio cresceu e que os imóveis se valorizaram. O ex-vereador que admite que o ex-interno aqueceu a economia da cidade, que melhor que um condomínio de loucos é tê-los por perto. São tantas Paulas, Nelis, Patrícias, Cristianas que nos inspiram a seguir, numa estrada sem retas, de muitas curvas, de idas e voltas. Seguimos, intensos e afetos. Quem disse que seria fácil? Seguimos transformando vidas e sendo transformado por elas. E nessa grande roda da vida, seguimos pulsantes na potência desse processo.